Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto desta noite. Pergunto ao pessoal que está sentado mais lá atrás, o volume está muito alto? Como é que está? Está muito alto ou não? Ok, então. Quero saudá-los no culto desta noite. Estamos na véspera do domingo de Pentecostes. Neste domingo, amanhã, no mundo inteiro, as igrejas cristãs celebram o domingo de Pentecostes. Tanto as igrejas católicas, igrejas ortodoxas, igrejas evangélicas, todas elas estarão lembrando e celebrando o envio do Espírito Santo de Deus, o nascimento da igreja, o domingo de Pentecostes. E lembrando desta palavra, que nos lembra do envio do Espírito Santo, e também da maneira como Deus nos acolhe e nos adota como seus filhos e filhas, nós queremos partilhar com vocês, como versículo de abertura deste culto, do Evangelho de João, no capítulo 1. Lá nos é dito: Ele, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus encarnada na pessoa de Jesus, veio para o que era seu, veio para este mundo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram apenas do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Então aqui nos reunimos como irmãos e irmãs em Cristo, como família de nosso Senhor Jesus Cristo, como filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para adorar a Deus, celebrar o culto, acolher a palavra de Deus e cantar louvores ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe com a sua presença, com a presença do seu Espírito Santo. Amém. Também saudamos as pessoas que estarão acompanhando o vídeo deste culto nos próximos dias ou semanas. Que Deus os esteja abençoando também neste final de semana de domingo de Pentecostes. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino do nosso culto. Hoje a Veridiana nos acompanha com os cânticos. Hino 26, que nos lembra por que estamos reunidos aqui para louvar ao nosso Deus. Hino 26. Convido a vir à frente as crianças e as professoras do culto infantil que estarão acompanhando as crianças hoje à noite. Podem ir chegando à frente. Crianças e professoras também, coordenadoras do culto infantil. Vão chegando à frente. Essas crianças corajosas que enfrentaram o frio desta noite estão aqui na igreja para participar do culto infantil. Nós vamos ter uma atividade bem especial no próximo sábado. Quem sabe uma de vocês, professoras,
faz um convite aí para a comunidade, para a atividade do próximo sábado à tarde. Pode usar o microfone ali, que fica melhor, para o pessoal de casa também captar esse aviso aí durante a semana. Boa noite a todos, até aos que estão nos assistindo, né? O convite é para todos, é extensivo, né, para as nossas crianças do culto infantil e também para aquele amiguinho do lado da casa, o amiguinho da escola, o vizinho, né? Os netos também, né, mesmo que não frequentem, né, o culto infantil, estão convidados. É a terceira tarde das crianças, é um momento de louvor, um momento de história bíblica. Nós fazemos um lanche especial e também fazemos algumas brincadeiras com as crianças, envolvendo sempre, né, os ensinamentos de Cristo. Então, todos estão convidados, vai ser no dia 14, no próximo sábado, às 14 horas com o início e término às 17h30. Então, sejam bem-vindos todos que estiverem, né, interessados a trazer os seus filhos, netos, sobrinhos e as nossas crianças, né? Que é um momento assim, nós já estamos nos preparando aí já há uns 2 meses com esse evento, então é um evento que é feito com muito amor e carinho para as crianças. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Então, gente, esse vai ser o terceiro encontro. Foi feito a primeira tarde das crianças, foi feita na metade do ano passado. Reunimos 40 crianças aqui naquele sábado à tarde. Depois foi feito um segundo encontro no mês de outubro, mês da criança, Semana da Criança. Também reunimos 40, não me lembro se foi 41 ou 42 crianças. E agora vamos para a terceira edição, então, desse encontro que tem acolhido as crianças, e elas têm tido muita alegria em participar. Então, que o pessoal que tem crianças na família se empenhe em trazê-las aí sábado, 14h, até às 5h30, e em função da tarde inteira de atividades, não haverá culto infantil normal no sábado, no horário do culto, semana que vem. As professoras vão estar de língua de fora quando chegar às 5h30. Então, a gente tem que também ter consideração com as professoras também. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas crianças que estão aqui na Tua casa também nesta noite, Senhor. As professoras que se dedicam nessa missão do ensino cristão para as nossas crianças. Abençoe a elas na atividade também desta noite. Também a Ana Paula, a Michele e as demais da equipe. Que Tu abençoe todos os preparativos para esse momento especial do próximo sábado. Assim pedimos, Espírito Santo, a Tua presença no encontro das crianças, também nosso encontro de culto aqui nesta noite. No Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Acompanhe as professoras, então, crianças. Isto. Este é um momento de avisos para a comunidade. Pode vir à frente, quem vai compartilhar dos avisos vai chegando à frente. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os membros da comunidade e também as pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos. Pastor, muito obrigado por nos trazer a mensagem do Evangelho hoje. Que Deus possa falar comigo e com você nessa noite. Também, Veridiana, obrigado pelo louvor. As ofertas avulsas hoje é especial, vai para o Fundo de Missão no país. Terça-feira, às 19h30, estudo bíblico do Evangelho de Marcos no salão da igreja. Quarta-feira, encontro da Oase, às 14h30, com festa junina no salão. Quarta-feira ainda, ensaio do coral, às 19h30, aqui no templo da igreja. No próximo sábado, é só reafirmando o convite da Ana, e eu também escrevi aqui nos meus. No próximo sábado, dia 14, todas as crianças estão convidadas, então, para a terceira tarde de atividades e recreação, aqui no Salão da Comunidade, das 14 às 17h30. Será um momento de louvor, história bíblica, atividades recreativas e lanche especial. Todas as crianças são bem-vindas. Aquelas que congregam na nossa comunidade e também as que não congregam, mas que são amigas de amiguinhas aqui que vêm no culto infantil.
No próximo sábado, ensino confirmatório, às 19h30. À noite não teremos o culto infantil, então, no sábado, e no horário do culto. Nós temos cartão já de dobradinha, confeccionado à venda, a nossa próxima promoção, que será no dia 5 de julho, né? A nossa promoção que já é de praxe aqui todos os anos na comunidade, então vai ser no dia 5 de julho, a porção R$ 40. A gente já tem confeccionado na secretaria, quem quiser já adquirir, a gente já tem disponível então. Também passo para vocês os valores do almoço de 62 anos da comunidade. O total de entradas deu R$ 21.184. O total das despesas, R$ 8.837,75. O resultado líquido, de R$ 12.346,25. A nossa gratidão a todos vocês que estiveram presentes nessa data conosco, que colaboraram de uma forma ou de outra, para que mais esse aniversário também ficasse na história dessa comunidade, com muito sucesso, graças a Deus. O nosso próximo culto, então, será no sábado que vem, às 19h, todos são convidados. Muito obrigada. Ensino confirmatório às 9h30 no sábado. Desculpa, então, obrigada. 9h30 da manhã, como acontece todos os sábados. Atividade normal, né, nessa semana. Às vezes também a pessoa pergunta quando é a reunião das senhoras. A reunião das senhoras é toda quarta-feira, às 14h30, aqui na comunidade luterana de Mafra. Lá de Rio Negro é toda terça-feira, né, Jussara? Às 14h30. Então, o convite é aberto para se mais alguém quiser se integrar no grupo Oase. E sempre na primeira semana de cada mês, nós fazemos visita aqui no Lar dos Idosos, levamos um lanche especial para os idosos, cantamos lá na reunião dos idosos, e também fazemos a oração, e levamos uma breve mensagem toda a primeira quarta-feira de cada mês. Isso já acontece há uns 20 anos, né, Cleomir? Há uns 20 anos, com todas as diretorias que passaram por aqui, e todos os grupos de Oase sempre apoiaram essa missão junto ao Lar dos Idosos, e há mais de 10 anos a missão junto à entidade Giro também, e a entidade APAI também, são entidades que nós temos apoiado ao longo da nossa história de missão também, da comunidade aqui luterana de Mafra. Seria isso então, pessoal, compartilhando os principais avisos. Convido a comunidade para um momento de louvor a Deus. Convido para cantarmos um hino Grandioso És Tu, um hino de louvor e gratidão a Deus, lembrando a grandiosidade de Deus, o amor e cuidado de Deus para conosco. 6, 2, 3. 6, 2, 3.
se preparando para ouvir as leituras bíblicas deste culto, convido a comunidade para cantarmos o hino de número 150, Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a palavra de Deus. Hino 150. Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem ir chegando à frente. Os demais, quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da palavra de Deus. Escolhemos duas leituras que têm a ver com o domingo de Pentecostes, que esse fim de semana celebramos nas várias igrejas. E a primeira leitura encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 8. Carta a Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 17. Romanos 8, versículo 14 e seguintes. Está na página 1241. Passo a ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até aqui. Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho, encontramos evangelista João, no capítulo 3. João, no capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Página 1165. Passo a ler. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aqui. Ok, obrigado. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a meditam no seu coração e buscam viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para o momento do ensino da palavra, convido para cantarmos este hino, que é também uma oração, 165. 165, estou pronto, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus torne pronta a nossa mente, nosso coração, para acolher o ensino da palavra, da pregação deste culto. 165. Quem tem acesso à Bíblia, ou trouxe a Bíblia, ou tem acesso à Bíblia aí junto aos assentos, o texto bíblico principal para a nossa reflexão encontramos na carta aos Romanos, capítulo 8, Romanos no capítulo 8, que foi lido agora há pouco, versículos 14 até 17. Romanos 8, 14 a 17. O que nos é dito ali? É um texto bem curtinho, mas que reflete de maneira muito apropriada o que é ser filho de Deus, espiritualmente ser filho ou filha de Deus. Aí diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, para a comunidade cristã lá de Roma, diz ele: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez amedrontados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual podemos clamar a Deus, chamando Deus de Pai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Cristo. E com Cristo sofremos, mas também com Cristo seremos glorificados. Pois bem, eu estava refletindo sobre esse tema, ser filho de Deus, ser filha de Deus. E às vezes as pessoas não compreendem bem o que do ponto de vista da Bíblia é considerado filho ou filha de Deus. Porque tem muita filosofia de vida, muito simplista, que afirma aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que são filhos e filhas de Deus espiritualmente,
àqueles que são adotados, acolhidos por intermédio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, e que recebem o Espírito Santo de Deus. Portanto, nem todas as pessoas que habitam hoje no planeta Terra, alguém sabe qual é a última contagem da população mundial? Alguém sabe ou não? Quantos bilhões? 8 bilhões? Será que todos esses 8 bilhões são filhos e filhas de Deus, do ponto de vista espiritual? Ou são apenas filhos e filhas de Deus como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, por obra do Criador, mas ainda nem todos o são por obra do Salvador, ou por obra do Espírito Santo de Deus. Nós estávamos indo para uma reunião, estávamos lá chegando numa reunião na prefeitura, para uma conversa lá com o prefeito. Ele convidou os pastores da cidade para estarem lá, para juntos montarem a programação do Festival de Inverno, que vai acontecer, começando agora dia 19 de junho. Haverá programação dia 19, que é feriado nacional, e ele queria compartilhar com os pastores, e também com a secretaria lá que coordena, né, cultura, a programação da parte evangélica no dia 19 de junho, naquela quinta-feira. Então, durante o dia haverá o movimento, né, dos católicos, pelo Corpus Christi, dia 19, e os católicos vão ter também o seu espaço, o seu horário, o seu tempo, tanto para a sua procissão de Corpus Christi, como também com alguns outros eventos e celebrações. E aí eles disseram, então, que a partir das 3h da tarde, vai ter o espaço evangélico, lá no local do evento, onde vão se apresentar bandas evangélicas e também pastores, farão uma oração, uma breve mensagem, pelas famílias da cidade, pela cidade, pelas pessoas doentes, pelas crianças, pelos jovens, enfim, orando pela população da nossa cidade. Enquanto nós não entrávamos na reunião, esperamos quase meia hora até nos chamar para dentro da reunião, para o gabinete do prefeito, os pastores chegando, e um dos que chegou ali, eu conheço já há muito tempo. Eu perguntei, aí, como é que vai? E a família, como é que vai? Você tem filhos grandes, pequenos, como é que é? Aí ele disse, pois é, nos primeiros anos de casamento nós não tínhamos filhos, e não podíamos ter filhos. E aí nos inscrevemos para adoção. E o lugar que nos chamou, uma cidade longe daqui, nos chamou, nós estávamos chegando na vez de adotar uma criança. Em chegando lá, tinha 3 irmãos para serem adotados. E aí o juiz nos perguntou, mas vocês se dispõem a adotar 3 crianças numa tacada só? Sim, nos dispomos. Vamos acolher essas 3 crianças, vamos adotá-los, amá-los e educá-los como nossos filhos. Só tem mais uma questão ainda. A mãe destas 3 está grávida. E de alguns meses para frente vai ganhar a 4ª criança. Vocês estariam também dispostos a adotar a 4ª criança? Uma vez que já estão adotando 3? E eles disseram sim. Aí passou-se o tempo da criança nascer, passou-se os primeiros meses da criança, depois foram chamados naquela cidade para buscar a 4ª criança. E trouxeram para casa, aqui para Mafra, a 4ª criança. Eu disse, olha, vocês têm um grande amor, porque raramente se ouve falar de um casal que tenha adotado 3 ou 4 crianças. Eu conheço um casal de amigos, lá de Joinville, que adotou 3 crianças. Esse casal de amigos, ele foi presidente da paróquia, lá em Joinville, onde eu trabalhei, durante 10 anos, e a esposa dele era a nossa coordenadora do culto infantil. Adotaram 3 crianças. E eu perguntei, mas qual é a idade das crianças hoje? Os 2 mais velhos já estão casados. Já têm a sua própria família, os 2 mais velhos, e os que vêm depois ainda são jovens. Mas Deus tem abençoado a nossa família. Adoção. Também sou pai de uma criança adotiva. Minha esposa e eu adotamos uma criança em Joinville, quando tinha 4 anos de idade, a Sara, alguns de vocês conhecem e conheceram.
quando tinha 4 anos, hoje tem quase 28. Nós já tínhamos um casal de filhos. Mas Deus nos deu essa oportunidade, nós entendemos como a missão de dar uma vida melhor para uma criança que vinha de uma família lá de 7 outras crianças, de vários tamanhos diferentes, alguns já liberados para adoção, outros em casa, é aquela situação muito precária, né, daquela família. Deus tem um amor maior do que este pai e esta mãe que adotaram 4 crianças. Porque todo o amor humano é limitado. E quando nós olhamos para a Bíblia para entender e compreender um pouco do amor de Deus para conosco, e como Deus nos quer adotar como filhos e filhas amados, nós percebemos então que este capítulo aqui de Romanos, capítulo 8, fala sobre adoção, amor de Deus, como Deus nos adota como filhos e filhas para dentro da família de Deus. Mas a palavra que mais aparece aqui nesse capítulo 8 é a palavra Espírito. Portanto, do começo ao fim desse capítulo 8 de Romanos, o tema do Espírito Santo, o tema do Espírito, está ligado ao agir amoroso de Deus, que nos adota como seus filhos e filhas. E justamente aí reside para o nosso aprendizado na mensagem desta noite. O que nos é dito aqui nesse capítulo 8 sobre filhos e filhas adotados por Deus? Percebam vocês o que diz o início do texto. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, são filhas de Deus. Todo mundo? Não. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. Ora, se fosse todo mundo, o versículo aqui diria outra coisa. Todas as pessoas que existem no mundo seriam filhos e filhas de Deus, mas não é o que é dito aqui. Qual a diferença que tem aqui? A diferença são aqueles que têm o Espírito de Deus em seu ser, em sua existência, e que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus. Percebam vocês da conversa de Jesus com Nicodemos, que é o outro texto bíblico, quando Nicodemos, um homem super religioso, um homem íntegro, religioso e fiel à lei de Deus, vai procurar Jesus à noite, sendo um dos líderes judeus, não queria se expor para os outros não saberem que ele estava buscando conversar com Jesus, se orientar por Jesus, que Jesus era rejeitado pelos líderes judeus, os líderes religiosos. E naquela conversa do Nicodemos com Jesus, entra este mesmo assunto. Quem é filho de Deus? Quem não é filho de Deus? E aí na conversa, Jesus vai dizer para o Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, nascer espiritualmente, não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Outra falácia que se ouve por aí, até da boca de padres e às vezes até de pastores, de que todos vão entrar de qualquer jeito no reino de Deus, com fé ou sem fé, com Cristo ou sem Cristo, com Espírito Santo ou sem Espírito Santo. Isso não está sendo dito na Bíblia. A gente não pode enganar as pessoas, ensinando heresias, falsas narrativas. E aí Jesus confronta o Nicodemos e diz: olha, meu amigo, você é uma pessoa idosa, você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa sábia, e era um homem sábio, um homem piedoso, mas te falta uma coisa, te falta o essencial. Se você não nascer de novo pela fé, pelo Espírito Santo, você não poderá entrar no reino de Deus. E o Nicodemos não entende direito esta mensagem de Jesus e pergunta: mas como poderia acontecer? Como é que eu voltaria para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele não entendeu que não é o nascer do ventre, não é o nascer da carne,
não é o nascer da barriga da sua mãe, não é o nascer espiritual, é outro tipo de nascer. E aí Jesus diz, quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Por isso te digo, te importa, é importante nascer de novo, pela fé, pelo agir do Espírito Santo de Deus. E agora, dando esse salto, esse Nicodemos depois vai ser mencionado como alguém que tentou defender Jesus, quando Jesus estava sendo injustamente condenado pelos líderes judeus e pelos líderes romanos. E esse mesmo Nicodemos vai ajudar o José da Arimateia para providenciar um túmulo para Jesus. Os dois que se ocuparem providenciar um sepultamento digno para Jesus, um túmulo para Jesus, foi o José de Arimateia e esse aqui, o Nicodemos dessa história. Tamanho respeito e consideração que ele teve para com Jesus. Pois bem, voltemos aqui ao texto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam espírito de escravos para serem dominados pelo medo, mas vocês receberam o espírito de filhos, filhas de Deus. Aqui diz filhos adotivos, por meio do qual vocês podem clamar a Deus, chamando a Deus de Pai. A expressão abra no aramaico, mais do que a palavra pai, é a palavra papai ou paizinho. É como se a criança estivesse se referindo ao seu pai, Abba, papai, paizinho. Então, quem de vocês já passou pela fase dos filhos e filhas, crianças, chamava papai, paizinho? É uma maneira afetiva, próxima, e uma maneira também íntima de se aproximar à criança e chamar mamãe, papai, mãe, pai, mãezinha, paizinho. Pois bem, aqui diz que aqueles que receberam o Espírito de Deus foram libertos da escravidão. Que escravidão? Da escravidão do pecado, da escravidão do medo, da escravidão do diabo, da escravidão também da idolatria, da falsa fé. E agora então, livres, libertos, podem conversar com Deus em oração, chamando Deus de Pai, Papai. Portanto, aqui é superada a fase da orfandade espiritual. E aquele que crê em Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor, sai da condição de órfão espiritual e passa para a condição de filho e filha de Deus. Por quê? Porque acolheu o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida. E aí o versículo 16 avança dizendo: o próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito desta pessoa, onde habita Deus, a presença do Espírito de Deus, assegura que nós somos filhos amados, perdoados, aceitos, adotados por Deus. Sabe qual é uma das maiores crises do nosso tempo? É que as pessoas não sabem mais quem elas são. É a crise de identidade. Não estou inventando isso. Grandes pensadores modernos têm apontado para a crise da identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas são uma confusão. Quer um exemplo disso? Você sabia que tem movimentos em alguns países do mundo, onde as pessoas se reúnem no fim de semana para fazer de conta que elas são um gato, um cachorro, uma ovelha, um papagaio, qualquer animal. E as pessoas vão lá, fazem um encontro lá num parque grande, e eles se vestem como animais, se vestem como ovelhas, como cachorro, como gato, como macaco, qualquer animal. E eles vão caminhando lá no parque como se fosse uma vaca, um boi, uma ovelha, caminhando lá no pasto, lá no campo. Alguns até fazem cirurgia no rosto,
para ficar mais parecidos com aquele animal que eles idolatram. Então eles colocaram na cabeça deles que a identidade deles não é de uma pessoa, é de um animal. Ora, se nós fôssemos falar isso há 20 anos atrás, alguém diria, esse pastor aí está louco. Isso jamais vai acontecer. Está acontecendo em nossa geração, agora, nos últimos anos, crescem os movimentos pelo mundo, onde as pessoas não se identificam mais como seres humanos, se identificam como os animais. Quer um segundo exemplo disso? Bebê reborn. Bebê reborn. As pessoas não sabem mais distinguir, algumas pessoas não sabem mais distinguir o que é um bebê de verdade e o que é uma boneca comprada. R$700, R$7.000, R$10.000, R$15.000, tem todo o preço. E as pessoas passam a tratar aquele boneco, aquela boneca, como se fosse um bebê de verdade. Aí vão lá para o posto de saúde incomodar, querem vaga no posto de saúde para vacinar o bebê reborn. Aí querem consulta médica. Um padre foi visitado com a mamãe reborn, que a mãe queria marcar o batizado do bebê reborn. O padre disse que não. O padre ouviu Bose, alguns xingamentos, porque não queria marcar a data do batizado do bebê reborn. Gente, esse é o tempo que nós vivemos, onde o esfriamento do amor das pessoas está levando elas a perder a sua identidade humana, querer ser um animal, querer adotar um bebê reborn e se descolar do afeto com as pessoas reais e canalizar o seu afeto para um boneco, para uma boneca. Daqui uns dias o pessoal vai para o fórum para deixar a herança para o bebê reborn. Aí vai haver briga na justiça também por essas questões de herança. Só o que falta acontecer é marcar cirurgia de bebê reborn, vacinação de bebê reborn e tirar a vaga dos que precisam desta vaga de atendimento na área da saúde. Portanto, aquilo que está sendo dito aqui, se as pessoas não têm clareza da sua identidade, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, então elas vão trocar sua identidade por qualquer outra coisa. Mas o texto continua, versículo 16 e 17. O próprio Espírito de Deus assegura ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. E aí o versículo 17, e se somos filhos ou filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. Quem é filho é herdeiro. Herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo. Percebam vocês que além de nós sermos adotados por meio da fé em Jesus Cristo, o Salvador, e por nós morreu naquela cruz, para nos adotar como filhos e filhas de Deus, pagou com o seu sangue derramado na cruz por nossa adoção, nós além de sermos adotados, nos tornamos herdeiros do reino de Deus, herdeiros de Deus. E aqui revela-se o tesouro mais precioso. Alguém disse certa vez, numa reunião, lá no presbitério de Rio Negro, que as pessoas se preocupam tanto e tanto e tanto com o que elas vão acumular nesses 70 anos de vida, ou talvez 80, raras as pessoas que vão chegar a 90 anos, se preocupam tanto em acumular bens materiais e bens materiais, tem tantas brigas de família por causa de herança, e se esquecem da herança maior, que é onde estas pessoas vão passar a eternidade, com Deus ou sem Deus? No reino de Deus ou no reino do inferno? É isso que a Bíblia fala, não estou inventando nada, estou só compartilhando com vocês o que diz a Escritura. E quantas famílias se tornaram inimigos, irmãos, irmãs, cunhado, parente daqui, parente de lá, em função da brigaceira pela herança. E a herança maior, alguém está brigando pela herança do reino de Deus? Me mostrem. Estão lutando pela herança do reino de Deus? E essa é a maior herança que podemos levar deste mundo. Eu às vezes não concordo muito, mas respeito.
As pessoas dizem, respeito até pelo luto que as pessoas estão experimentando naquele momento lá, ou na capela mortuária, ou lá na hora do sepultamento, diante do túmulo. As pessoas dizem, nada levamos deste mundo. Não é bem assim. Nada levamos deste mundo? Nada levamos das coisas materiais. A única coisa que nós podemos levar deste mundo, e a mais preciosa de todas, é a salvação. E quem não leva a salvação, de fato não levou nada. E quem leva a salvação, levou tudo. Nada levamos deste mundo, senão a salvação, a herança, a participação no reino de Deus. E é o que diz aqui. Ora, se somos filhos e filhas, somos também herdeiros de Deus, da salvação que Deus oferece. E somos herdeiros que compartilham do sofrimento de Cristo, mas também da glória da ressurreição de Cristo, da participação de Cristo no reino de Deus, o Pai. E aqui se revela, qual o nosso maior propósito na vida. Se nós não tivermos o nosso horizonte firmado na esperança maior, não é a esperança da aposentadoria, embora seja importante também essa espera, a esperança maior do reino de Deus. Eu tive a oportunidade de visitar o meu pai durante esses 7 dias lá no Rio Grande do Sul. A gente gasta um dia se deslocando para chegar lá, Cafundó do Rio Grande do Sul. Gasta mais um dia para voltar de lá para cá. Então, segunda-feira na estrada, outra segunda-feira na estrada. E durante os 6 dias que estivemos na cidadezinha deles lá, até não é tão pequena, né? No caso aqui, Mafra tem quantos mil habitantes? Alguém sabe? Mafra tem quantos mil habitantes? 57, 58 mil. Lá é 62 mil, uma coisa assim. 62 mil habitantes. E durante os 6 dias que lá estivemos, eu visitei meu pai 5 tardes, durante os 6 dias que lá estivemos. Fui lá no lar de idosos, visitar ele 5 tardes, durante os 6 dias. Só não fui no domingo, porque tinha um aniversário de uma sobrinha nossa. No domingo a nossa sobrinha tinha aniversário. E a família, lá, Hofstetter reunida, então, uma sobrinha que veio de outra cidade, lá de Pelotas, para estar junto com a família, no fim de semana. Mas tu chega lá, tu vê idosos de toda a situação, Pela graça de Deus, meu pai está com uma boa memória, lembra de tudo, fala tudo, pergunta tudo. A memória dele está melhor do que a minha. Seus 89 anos e 8 meses, 89 anos. Acho que é a idade do seu pai também. Fez 90, completo 90. E quando vejo, Sara, tua mãe lá tem que idade agora? 98 em setembro. Meu pai faz 90 em setembro, 15 de setembro. E eu sei de famílias aqui que tem gente com 90 anos de idade. É uma bênção, é uma graça de Deus. E se chega a 90 anos ainda bem cuidado, amparado, é capaz até de chegar a 100 anos, como acontece nesses casos. Mas não quer dizer que uma pessoa vai chegar a 90 anos com qualidade de vida quando ela tinha 60 ou 50. A gente sabe disso. Na maioria dos casos, a pessoa tem várias limitações. Principalmente no caminhar, no andar, no locomover-se. Que é o caso do meu pai. Na locomoção, então, tem dificuldade aí. Dor na coluna, dor no joelho, dor no pé. Mas não tem nenhuma outra complicação. E aí, falando com o pai, eu disse, pois é, pai, aqui tem uns idosos aqui, que estão, assim, bem fragilizados, Umas velhinhas lá em cadeira de rodas, outro velhinho em cadeira de rodas, outro lá que não sai do quarto, está mais no quarto. Ele diz, não, aqui tem todo tipo de situação, não é um asilo grande, é um asilo pequeno. Deve ter 12 internos no lar de idosos, lá no centro da cidade, lá. E o proprietário é um médico, proprietário desse lar de idosos. O médico vai praticamente todos os dias ver os doentes ali. Então, só em ter assistência do médico ali, que passa ali quase todo dia, já é uma bênção também, para a família. Mas a gente pergunta, e aí, pai, como é que você, assim, reflete sobre a tua história de vida? Ah, pois é, criei 6 filhos, praticamente adotou uma neta como filha, 7ª, também uma neta. Ele criou até os 20 e poucos anos de idade, quando saiu para casar. Ele diz, trabalhei até os 79 anos de idade. Mais ou menos assim, cumpri a minha missão.
cumpri a minha missão. E é o que o apóstolo Paulo disse quando chegou no final da vida: cumpri a minha missão. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, porém o maior deles é o amor. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele está pronto para partir com Cristo, porque ele cumpriu a missão que Deus lhe confiou. E agora o que lhe aguarda é o prêmio da salvação, a coroa da salvação, o prêmio da salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a oportunidade, o privilégio de reconhecer e de acolher o sim de Deus, que nos acolhe como filhos e filhas, nos ama, nos perdoa, nos dá vida nova em Cristo, nos dá o seu Espírito Santo, e Pentecostes nos lembra isso, a vinda do Espírito Santo de Deus, que é a presença de Jesus conosco todos os dias, até o final dos tempos. Que você também acolha o Espírito Santo de Deus, acolha o amor de Jesus Cristo, acolha o perdão e a salvação que Cristo oferece. Também agora, quando vamos celebrar a Santa Ceia, que possa ter a paz de Cristo em nossos corações e termos a alegria de sabermos que somos filhos e filhas amados. E mais do que isso, somos herdeiros e herdeiras para participar na herança maior, que é a participação do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para crer, compreender e viver como filhos e filhas de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos lembra que é o caminho da fé que nos permite receber esta adoção. É fé na obra de Cristo crucificado. Por nós morreu naquela cruz para trazer o perdão de todos os nossos pecados, preencher o nosso coração com a alegria da Tua salvação e com a alegria de sabermos quem somos, filhos e filhas amados por Ti, Senhor. Que nós possamos crer, confiar e saber que a nossa identidade está unida a Cristo e que a nossa herança está unida a Cristo. E assim possamos viver com gratidão em nossos corações, entregando aos Teus cuidados, ó Deus, os momentos de tristeza, de dor, de enfermidade, de medo, de insegurança, às vezes até mesmo de depressão, melancolia. Possamos derramar o nosso coração na Tua presença, ó Deus. Podemos orar assim como Jesus: Abba, Pai, Paizinho, cuida de mim, cuida de minha família, cuida da minha saúde, cuida de nós. E assim entregar sempre de novo aos Teus cuidados, Senhor, a nossa missão de vida também. Assim oramos, assim pedimos e assim agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o próximo hino, nos preparando para o momento da Santa Ceia. Sempre no primeiro sábado de cada mês, temos a celebração de Santa Ceia. Convido para cantarmos um hino de confissão de pecados, que é o hino 36. Se sofrimento te causei, Senhor. Hino 36. Amém.
palavra de Deus nos lembra, se confessarmos os nossos pecados a Deus, e crermos no perdão, no amor que Cristo tem por nós, então nós somos abençoados com o perdão de todos os nossos pecados. Então queremos ter agora um momento de silêncio, onde cada um de nós faz a sua oração silenciosa diante de Deus, também confessando pecados e pedindo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem do perdão de Cristo, e Ele nos oferece esse perdão. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, chegamos mais uma vez diante da cruz de Teu Filho Jesus Cristo, reconhecendo que precisamos do Teu perdão, Senhor. Quantas vezes pecamos por falta de amor no nosso convívio dentro de nossas famílias. Falta de paciência, amor, cuidado de um para com o outro, como marido e esposa, como pais e filhos, como filhos com seus pais, mesmo com seus avós idosos. Quantas vezes, Senhor, não temos tido um coração amoroso no falar e no agir de uns para com os outros dentro da própria família. Perdoa-nos, Senhor. Também, Senhor, perdoa o nosso pecado no dia a dia do nosso ambiente de trabalho, onde há tanta competição, onde há tanta manipulação às vezes, tanta politicagem, parte de pessoas que querem puxar o tapete uns dos outros. Que nós, Senhor, possamos agir com integridade. E perdoa, Senhor, onde falamos, tivemos atitudes egoístas, em desrespeito ao nosso próximo, também no ambiente de trabalho. Perdoa, Senhor, onde pecamos com falta de amor, humildade e paciência, no convívio da Tua igreja, da família da fé, onde não priorizamos, Senhor, ao buscar a Tua misericórdia, e passamos a emitir juízo de uns para com os outros. Liberta-nos, Senhor, do papel de juízes e dá-nos um coração de misericórdia no trato e no convívio com as demais pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente de nós. Assim queremos, Senhor, pedir que Tu venha, Espírito Santo de Deus, o Consolador, restaure, Senhor, a nossa paz, restaure a saúde das pessoas enfermas, adoentadas, que pelo poder do Teu sangue, Jesus Cristo, derramado na cruz, Tu venha e traga cura, libertação, vida nova, salvação. Por isso queremos celebrar, Senhor, a Santa Ceia, crendo no Teu amor e na Tua misericórdia, acolhendo o Teu perdão e a Tua salvação, o Teu sim para nós como filhos e filhas amados. Isso pedimos, oramos e agradecemos pelo Teu grande amor, Jesus, em Teu nome, Filho de Deus, nosso Salvador. Amém. Nos preparando para a Santa Ceia, lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o entregou aos demais discípulos, dizendo a eles: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. O Senhor Jesus, depois de haver partilhado do pão, tomou o cálice e disse: tomai e bebei vós todos, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia, e em memória do Senhor Jesus, convidamos vocês todos que estão aqui participando deste culto, são bem-vindos na ceia do Senhor. A ceia é de Jesus, não é a ceia da Igreja Luterana, nem do pastor Jairo. É a ceia em o nome
por amor a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que entregou o seu corpo e seu sangue para perdão de todos os nossos pecados, para a nossa salvação e para a nossa herança de participação no reino de Deus. Amém. Cristo nos convida: vinde até mim, vós todos que estáis cansados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Em nome do Senhor Jesus, vos convido para participarem da Santa Ceia. Amém. Qual seria o hino cantado durante a Santa Ceia? 588, que nos lembra: quem quer cantar do amor não poderá calar da mensagem da cruz. Peço à equipe que vai ajudar na distribuição, vai chegando à frente, a equipe que estará colaborando na distribuição da Santa Ceia. O pessoal que está mais desse lado, vem aqui, se coloque ao redor do altar primeiro. Em havendo mais espaço, o pessoal aqui do meio, e depois a terceira turma aqui, então, em havendo espaço aqui na frente. Podemos ocupar todo o espaço aqui ao redor do altar. Se alguém tem dificuldade de subir aqui nos degraus, então, fica esperando aqui, então, nesse plano mais baixo aqui, que a gente leva até ali, então, a Santa Ceia. Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo dado por ti.
apóstolo Paulo nos ensina: se alguém está em Cristo, unido a Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos todos, com a paz de Cristo, vivamos em novidade de vida com Cristo. Amém. Você pode voltar aos seus lugares. A palavra de Deus nos lembra: rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom, e a misericórdia de Deus para conosco dura para sempre. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o último hino do nosso culto, o hino de gratidão a Deus, hino de ação de graças. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Enquanto cantamos este hino, podemos trazer a nossa oferta aqui diante do altar, ou mesmo aqui junto aos assentos aqui na frente. Pode ser trazido então um envelope da oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja. 477. Queria deixar um convite a nível de cidade, na quinta-feira do dia 19, não é agora na próxima, na outra. Na quinta-feira do dia 19, haverá então essa promoção deste evento aí do Festival de Inverno, a partir das 3h30 da tarde, lá no centro de Mafra, apresentação de grupos de várias igrejas, e a atração principal, que é uma cantora evangélica a nível nacional, acho que é a Nani Azevedo, me parece que é esse o nome, Nani Azevedo, conhece ou não? Ouviram falar? Essa apresentação vai ser ali pelas 20 horas, naquela quinta-feira, às 20 horas, então vai vir uma cantora aí a nível nacional, contratada para apresentar esse show gospel, nesse evento aí do Festival de Inverno. Então todas as rádios aí, rádios e jornais estarão divulgando esse evento. O convite fica aberto para vocês que estão aqui, para as pessoas que vão assistir esse culto durante a semana, todos são bem-vindos. Então tem o apoio de várias igrejas da cidade e apoio financeiro da Prefeitura Municipal, este evento ali do dia 19 da tarde para a noite. E a ideia é encerrar pelas 10 da noite, para não ficar muito tarde, e com isso então congregar as famílias que queiram participar. Vai ter lá praça de alimentação, com vários lanches, várias opções, para acolher esse pessoal que vem para esse tempo lá, deste evento. Ok? Ficar de pé para a oração do Pai Nosso, nos unir em oração, orando juntos a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, a tua família, o teu trabalho, o teu descanso. Que Deus abençoe também o nosso testemunho cristão no dia a dia da vida. Assim pedimos a bênção, a proteção, o livramento de Deus, a restauração da saúde para as pessoas enfermas, e que assim a bênção e a paz de Deus nos acompanhe também nesta noite, na nova semana que começa amanhã. Amém. Vamos todos com a paz de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos dar uma boa noite para 3, 4 pessoas antes de sairmos da igreja, cumprimentando as pessoas.